Amém. Senhor Deus e Pai, mais uma vez apresentamos esse tempo diante do Senhor. Amém. Senhor, somos carecedores da Tua graça, Senhor. Necessitamos da Tua instrução, da revelação vinda do alto, Senhor. Senhor, por misericórdia, venha a nós, revista-nos aqui, a cada um, os nossos ouvidos, nosso coração, nosso sentir, Senhor, e dá-nos a impressão do Senhor. Revela, o Senhor, a Tua palavra a nós, Senhor. Fale aos nossos corações. Senhor, nos ajuda a compreender mais essa vida celestial para a qual nós somos chamados, Senhor. Nos ajuda a ter essa compreensão mais ampla, Senhor. Precisamos, Senhor Deus, ter clareza sobre nosso chamamento, nossa vocação, Senhor, esse processo de santificação que o Senhor tem desenvolvido com cada um de nós. Senhor, venha e fale aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se tiver ruim, você me dá um toque aqui, eu levanto um pouquinho mais. Irmãos, gostaria de nessa manhã dar seguimento àquele assunto que a gente vem revendo durante já há 2 semanas, essa então é a terceira, e aonde nós estamos nos propondo a compreender um pouco do tabernáculo e ter deslocar do tabernáculo para uma compreensão um pouco mais ampla, uma compreensão que nos mostre na figura do tabernáculo a obra do Senhor com cada um de nós. O projeto de Deus. Não era somente uma casa, não era somente uma tenda. Ela falava, de algo celestial. De forma que os homens não podiam compreender. E Deus queria que Ele e o seu projeto, a redenção, fosse compreendida. Então, o que aconteceu com aqueles nossos irmãos do passado, pode acontecer conosco. A gente ficar preso nas figuras e esquecer da realidade que está por trás das figuras. Isso pode acontecer conosco. Então, é sobre isso que eu gostaria que a gente atentasse. Ô Lincoln, qual é aquele versículo que você falou de Hebreus? Capítulo 9 de Hebreus. O Lincoln está nos chamando a atenção aqui para um texto. Tá bem. Se eu não me engano, eu até marquei para ler aqui, mas vamos abrir com isso aqui. Capítulo 9 de Hebreus, vamos começar pelo versículo 8 e versículo 9. Preste atenção. Dando nisto, vou ler do 7. Mas, no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então, o que nós vemos aqui nesse texto é que o escritor de Hebreus está chamando a nossa atenção que todas essas coisas que foram escritas antes foi para, como alegoria, nos instruir, nos ensinar a respeito desse projeto de Deus.
Porque senão nós vamos ficar com uma história do Velho Testamento e achar que aquilo era uma história dos judeus. É cultura judaica. Não. Aquilo é cultura cristã. Aquilo é o que Deus está ensinando para o seu povo. Primeiro para o judeu, depois para todos nós. O Senhor está chamando a nossa atenção e nos instruindo naquelas coisas. Se a gente começar, irmãos, dividir e achar que aquilo, o Velho Testamento, é cultura hebraica, irmão, nós vamos perder. Porque o Novo Testamento é a revelação do Senhor em cima do Velho Testamento. Então não se trata de cultura, trata do céu mostrando o que é o céu na terra. Por isso que nós temos que aprender estas coisas, não nelas em si, mas tentando compreender, tentando entender, tentando ver o que está por trás das figuras. Nós podemos ficar presos, como muitos ficam hoje. Ah, eu sou levita. Irmão, você foi chamado para ser sacerdote. Entendeu? Ah, não, porque eu sou levita. Então ele já colocou na cabeça dele que levita é o irmão que toca, irmão que canta, esse é o levita. Não, Deus, em Cristo, morreu ali na cruz para nos fazer um reino de quê? Sacerdotes. Entendeu? Se a gente fica com as coisas da terra, a gente começa a fazer essas bobeiras, criancice. Nosso chamado é completo. Então, vamos passar. Manu, eu vou passar o vídeo, mas daqui a pouquinho, tá? E eu vou precisar do áudio. Primeiro, eu gostaria de repassar rapidamente, porque nós vamos utilizar essas figuras agora. Então, só para a gente ter uma compreensão e ter uma mensagem completa. Quando nós falamos primeiramente sobre a madeira de acácia, nós estávamos dizendo, mostrando ali, que era uma madeira que tinha em abundância naquela região do Sinai, o vale de acácias, E ali tinha muita madeira de acácia. E a acácia não era a madeira mais charmosa da época, A acácia é uma madeira, quando você busca uma foto dela e vê isso aí, ela não é uma das árvores mais bonitas, mais formosas. Eu, particularmente, gosto muito daquela que tem aqui no Brasil, uma que dá umas folhinhas pequenininhas, verdinha, um verde vivo, e dá uns cachos amarelos. Eu acho linda aquela árvore. Não sei se é essa que nós temos aqui na porta. Eu acho linda aquela árvore. A acácia não era assim. Mas ela tem uma característica. Ela é uma árvore do deserto. E como uma árvore do deserto, ela tem características que outras árvores não têm. Então, ela é durável. Pensa você que os utensílios do tabernáculo e o próprio foram construídos com essa madeira. E quantos anos essa madeira ficou? Esses troncos aí que vocês estão vendo, tem mais de 200 anos. Lincoln? Mais de 200 anos. Está aí, firme, dura, do mesmo jeito. A acácia era uma madeira mais dura, ela era muito densa, ela crescia devagar, com pouca água. Então, ela era uma madeira muito coesa, muito dura. Ela tinha essas características porque ela precisava suportar o peso dos utensílios, o peso daquilo que ela carregaria. Essa é a madeira de acácia. E que ela é para nós exemplificada lá em Isaías com o nosso Senhor, que cresceu no deserto. Isaías 53. Cresceu no deserto, ninguém percebeu ele, e ele foi crescendo, não tinha aparência, não tinha formosura, nada havia que nos agradasse, mas ele foi crescendo no deserto.
o servo sofredor. Então, essa madeira de acácia fala dessa madeira que vai ser utilizada, não qualquer madeira, mas uma madeira propícia para aquele serviço. Não podia ser qualquer madeira. Tinha que ser aquela madeira. Não foi o cedro, não foi outras árvores. Foi a acácia. Ela era a árvore do deserto. Depois nós falamos também sobre o bronze. O bronze, ele é o resultado de uma mistura, né? Do cobre com outro metal. E isso é feito porque espera-se conseguir maior dureza naquele metal. Então, quando se vai fazer por exemplo, uma porta de fogo, quem tem condição faz com cobre, faz com bronze, porque ele tem uma resistência ao fogo muito maior. Passa de 1000 graus o ponto dele ali de fusão. Então ele resiste bem ao fogo. Então o bronze, ele vai apontar para nós a respeito daquela obra de Jesus, quando ele, como homem, vem a essa terra, né? E vai passar pelo juízo de Deus. Mas ele tem que sair inteiro do outro lado. Ele não pode ser preso na morte. Todos os homens que morriam ficavam na morte. Jesus não. Por quê? O bronze vai nos falar disso. Ele aguenta passar pelaquela provação. Ele aguenta passar por aquele fogo do julgamento e sair inteiro do outro lado. O bronze, então, ele traz para nós a ideia de julgamento, resistência, purificação. Quando você vai olhar em Apocalipse, lá falando do Senhor, tem pés como de bronze reluzente. Ou seja, ele passou, ele foi provado e foi aprovado. Saiu inteiro do outro lado. Ele é duro, ele é resistente. Não é igual o ouro. O ouro é macio. Antigamente eu lembro, e algumas pessoas, quando ia negociar ouro, eles pegavam ouro, tinha uma prática de botar na boca, se dá uma mordida, que o ouro é macio, né? Você vê, conseguia dar uma apertada ali. Então ele estava mais puro, eles não tinham outra coisa para medir, não tinha químico nenhum, mordia, amassava um pouquinho, isso aqui é ouro puro. Porque se tiver liga, ele é mais duro, né? Então o bronze vai nos falar sobre esse processo de se passar pelo fogo, enfrentar o julgamento, a ira de Deus. Por isso que Jesus foi à cruz. E ele não ficou preso na cruz. A morte não o pôde reter, porque não havia nele pecado. O bronze vai contar essa história para nós. Falamos sobre a prata. A prata, como a gente lê, vamos ler aqui só para ter uma lembrança que eu acho muito importante. Está em Êxodo, capítulo 30, versículo 11 e 13. A prata fala para nós de redenção e de resgate. Lendo o texto, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua conta, presta atenção, cada um deles dará ao Senhor o quê? O resgate da sua alma. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Por isso dará a todo aquele que passar ao arrolamento, ao censo, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. A metade de um ciclo é a oferta
ao Senhor. Então, essa frase aqui, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Foi feito um censo, cada um tinha que contribuir, cada um tinha que pagar ao templo, ao serviço do Senhor, metade de um ciclo. Mas não era qualquer ciclo, era o ciclo do tabernáculo, era da moeda de Deus. Porque existia a moeda comum e existia a moeda de Deus. Por isso que vocês vão ver que lá, Jesus expulsando os cambistas. Qual que era a razão? Que a pessoa chegava com o dinheiro dele lá, real, e queria ofertar para o Senhor. Não, não pode, tem que ser com a oferta do tabernáculo. Então ele tinha que fazer a troca da moeda. Mas aqui ele está dizendo que aqui foi chamado de resgate pela alma. E quando lá na frente Moisés vai pedir o povo para ofertar a prata, né? E eles vão fazer esse pagamento, aquela coisa toda, é dessa prata que cada um pagou meio ciclo, resgate pela sua alma, é dessa prata que vai se construir os objetos de prata do tabernáculo. Então a prata traz para nós essa ideia de redenção, de ser redimido. Quando se fala na prata, lembra-se que foi o preço da redenção da nossa alma. Essa é a prata, essa é a história da prata na construção. Depois nós falamos sobre o linho, aquele processo complicado e longo de se obter o linho, de fazer apodrecer a planta, de bater, de macerar, de fazer aquela coisa toda, para que tivesse um fio do linho, e então pudesse ser tecido, e fazer então um tecido de linho. Irmãos, esse processo do linho, ele vai falar dessa obra do Senhor construindo sua vida em nós. O linho torcido, sem aquela casca, só aquele miolinho. O linho vai falar sobre isso. E depois, então, a gente vai ver, mais na frente, né, que aqueles tecidos que tinha no templo, no tabernáculo, feito de linho, ele não era de um fio comum, ele era de um fio duplo, torcido. Isso mostrando para nós sobre essa natureza celestial, mas também humana do nosso Senhor. E ele vai estar em todo o tecido. O que for agregado nele vai só enriquecer isso. Lá no final, em Apocalipse, ele vai falar daqueles com vestes brancas, né? E ele vai dizer que aqueles vestidos com linho, né, fala dos atos de justiça dos santos. Olha o que vem a acontecer lá no final. A revelação do velho no novo. Ele fala que aquele linho são os atos de justiça dos santos. E o linho também tinha outra característica, dentre outras, que o sacerdote, quando ele ia vestir sua roupa, por baixo, ele vestia uma roupa de linho. Irmãos, lembra-se, o sacerdote está no deserto, está trabalhando no deserto, lugar muito quente, seco. Mas o sacerdote não podia ser visto pingando de suor, porque o suor denota esforço próprio. Então ele não podia estar com uma outra roupa, uma roupa de lã, que é quente, que ia fazer ele transpirar mais. Por isso, a roupa que ele vestia era de linho. É um tecido frio, que tem essa característica de impedir o suor.
né? Muito interessante essa questão do linho. Esse linho, então, fala dessa pureza perfeita de Cristo. A gente vai ver nas figuras aplicação tanto para o Senhor quanto para nós. E nós vamos alternar entre isso. Então, estou vendo aqui se eu falo agora. Vou falar. Então tá bom. Falamos do linho, pegamos o linho, temos um tecido de linho. Imagina que essa cor branca aqui fosse um pedaço de linho. O linho, como nós vimos, ele vem falar para nós sobre essa natureza perfeita do Senhor. A forma que ele foi construído, a forma do processo do linho. Ele vai nos contar um pouco do Senhor, como a gente já viu em outra reunião passada. Você tem então aquele linho falando desse nosso homem terreno, perfeito, Jesus. Mas nós vamos agregar algumas coisas então a esse linho. E quando a gente agregar algumas coisas ao linho, aquele linho vai carregar então aquelas propriedades. Então tá bom. A cor branca, ela fala dessa pureza, né? Dessa justiça do Senhor. Vamos ler em Marcos 9, versículo 3. Olha o que diz aqui. Marcos 9, 3. E as suas vestes se resplandeceram, extremamente branca como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra se poderia branquear. Falando sobre o nosso Senhor, a cor branca do linho. Essa pureza, essa santidade, que você não encontra em nenhum outro endereço na terra, nem no céu, nem onde você quiser buscar. Só nele. Ele é o unigênito de Deus. Ele é o diferenciado. Ele é o diferenciado. Ele é o amado. Apocalipse 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A mesma natureza que há em Deus, em Cristo, ela tem que ser encontrada nos seus filhos. Esse é o projeto da salvação. Tem gente que acha outra coisa. Por exemplo, quando nós falamos dos dons celestiais, tem gente que fica pensando que são coisas. São coisas. E são minhas. Porque Deus me deu, são minhas. E são irrevogáveis. Presta atenção uma coisa. O dom é dado para um crente recém-nascido ou um crente maduro? Hein? Ô, irmão, vamos acelerar. O dom é dado para um crente recém-nascido ou um crente maduro? Recém-nascido. O que é o dom? O dom é Cristo repartido aos homens. É a forma mais simples de explicar o que é o dom. O que é o dom? É eu ver Cristo num irmão, numa irmã, como socorro, como misericórdia, como graça, como governo, como administração.
O dom é Cristo repartido entre a igreja, o seu corpo. Qual é o objetivo do dom? A edificação do corpo. Não é para mim. O dom que Deus me deu, se eu ficar com ele, não serve para nada. O dom é para ajudar outro a conhecer o Senhor. E eu vou aprender com o dele a conhecer o Senhor, de forma que a gente cresça junto no Senhor. E aí a gente fica brigando pelos dons. Ô irmão, como é que a gente faz para ganhar mais dom? Olha a pergunta. Irmão, como é que faz para eu ter mais dom? Irmão, você sabe o que você está pedindo? Uma coisa bacana. Você está pedindo para conhecer mais a Deus. Agora, se não foi isso que você pediu, que você estava pensando, você errou. Mas quando a gente pede mais dons, né, e Paulo fala que a gente deve buscar mais, o que é isso? Nós devemos querer crescer em Cristo, desenvolver em Cristo, ter mais de Cristo. Entendeu? Mas lembre-se, se o dom fosse uma característica de um crente maduro, Deus não dava ele para crianças. O adulto sabe como usar o dom, criança não. Faz uma bagunça. Mas a maturidade vai nos fazer andar com responsabilidade, expressando essa vida de Cristo para onde a gente passa. Não deixando um mau testemunho. Recentemente no nosso país nós temos visto, né? Um adolescente que diz ter determinado dom de Deus, que ele usa para ele, e está fazendo uma bagunça, trazendo um escândalo no Brasil, sujando o nome do Evangelho. Precisa disso? Se o objetivo é a edificação da igreja, essa confusão? Não, irmãos. O branco, então, fala dessa natureza pura, santa do Senhor, o branco. Agora, nós vamos falar do azul. Eu não vou entrar aqui nas nuances de como se adquiria o azul, porque todas elas são bonitas demais. Mas o objetivo é passar rápido. O azul, ele vai falar para nós de uma outra característica do nosso Senhor. Ele é homem. No branco, ele é homem. No azul, está falando da natureza celestial dele. Ele veio do céu. O azul fala de onde ele veio, fala quem ele é. Ele é o homem que veio do céu para nos salvar. Não podia ser dessa terra, tinha que ser celestial. Mas lembrando que ele é de linho, então ele é homem. Vamos ler aqui, então, em 1 Coríntios 15, versículo 47. Presta atenção. 1 Coríntios 15, 47, diz assim: o primeiro homem, falando de Adão, da terra, é terreno. Adão, da terra foi formado. Ele é terreno. O primeiro homem é terreno. O segundo homem, falando de Jesus, o Senhor é do céu. O primeiro é da terra. Igual a gente fica brigando, isso é coisa da terra. O segundo, aquele que traz paz, ele é do céu. O azul vai falar de onde ele veio, quem é ele. Então você lembra que é o linho tingido de azul. Ele é homem, mas ele é celestial. Leia ainda comigo em João 3, versículo 13, primeiro. Diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Ou seja, Deus só aceita aquilo que saiu dele. Então nenhum subiu para o céu, senão o que desceu primeiro. De lá ele veio.
E aí ele completa: o Filho do homem que está no céu. Ele saiu do céu e voltou para o céu. Ele é celestial. Versículo 31 do mesmo capítulo. Diz assim: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Ele não compreende o céu. Precisa de alguém do céu para nos instruir o que é o céu. Senão ele vai falar de coisas da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Ele é o diferenciado. Colossenses, capítulo 3 também, versículo 1 e 2. Diz assim: olha como é que ele fala para nós, seu povo, né? Olha o que ele diz. Ele diz assim: portanto, concluindo, se já ressuscitastes com Cristo, irmão, tá bom. Quem é aqui que já ressuscitou com Cristo? Irmão, se tiver com medo, você tem que ir para a cruz de novo, pedir perdão. Irmão, quem já ressuscitou com Cristo? É isso aí, irmão. Nós ressuscitamos com Cristo. Nós temos um chamado celestial. E o que ele diz para nós? Se já ressuscitaste com Cristo, o que ele diz? Buscai as coisas que são de cima. Quem é que mora lá em cima? Quem é que está lá em cima? Cristo. Cristo que está lá em cima. De lá ele desceu, para lá ele voltou e também está aqui em nós hoje com as mesmas aspirações celestiais. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima. Por que é lá em cima? Porque lá é onde Cristo está assentado à destra de Deus. Entendeu? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O nosso chamado celestial, no azul, ele aponta para o céu. E ele diz que é lá que nós temos que estar assentados. É lá que nós temos que estar nos movendo. É lá que nós temos que estar tendo comunhão. Você sabia que comunhão, a palavra comunhão fala de ser comum a algo, né? Mas na Bíblia, quando ela é empregada na Bíblia, com respeito à pessoa de Cristo, de Deus, Espírito Santo, está falando de algo comum a eles, que tem que ser comum a nós. Então, quando eu estou em comunhão com o Pai, não importa se eu estou brincando, se eu estou almoçando, se eu estou comendo, se eu estou fazendo uma compra, continuo ligado. Mas, sair com os irmãos sem estar ligado na videira, não quer dizer que eu estou tendo comunhão. Os irmãos estão entendendo a diferença? Eu posso até chamar um momento de comida, de brincadeira, de comunhão, mas pode realmente ser comunhão, se Cristo estiver envolvido naquele negócio. Agora, se não tiver, não é. Não é a comunhão verdadeira. É um almoço. É uma brincadeira. É um bate-papo, é um passeio. Mas você quer que ele seja eterno? Linka ele na comunhão. Não sai de Cristo. Faça tudo. A Bíblia diz, qualquer coisa que você fizer, faça para a glória de Deus. O crente é chamado para ser crente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ainda tem pessoas que acreditam que tem como ter uma vida secular e outra espiritual. Uai, como que é isso? Secular é para quem não aceitou Jesus como Salvador, aí tudo bem. Mas quem já passou o sangue, quem já experimentou da carne do Cordeiro, irmão, nós somos chamados para viver 100% o tempo todo em Cristo. Por isso que é estranho quando você vê um crente dando mau testemunho. Por quê? Porque ele desceu da cruz. O testemunho está ruim. Se aquele que professa ser santo externa a natureza do terreno, embaralhou tudo, fez confusão. Nosso chamado é 100% celestial. Não tem folga.
Graças a Deus. Agora, vamos para a cor escarlate, vermelho vivo. Aquele vermelho sangue, mas sangue é aquele sangue que passou e foi oxigenado. Tá, aquele vermelho vivo, escarlate, também conhecido por carmesim. Fala para nós de Jesus como aquele que nos comprou, que morreu por nós ali na cruz, o Cordeiro de Deus. A cor vermelha, ela vai contar essa história da redenção. Aí você vai ver, Raabe, o que Raabe botou? Qual foi a cor que ela botou lá, pendurado lá no muro? Qual foi? Escarlate. Por quê? Falava de salvação. Entendeu? O escarlate fala de salvação. Então, preste atenção, o texto que está aqui em Hebreus 9, a partir do versículo 19. Diz assim: porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Molhou com sangue, salpicou todo mundo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo, purificando todos os vasos do ministério. Aí ele vai explicar. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue derramado fala para nós da remissão de pecados. Aquele sangue, lembra que é o vermelho vivo, né? É o vermelho vivo. E aí ele continua: de sorte que era bem necessário que as figuras, versículo aqui, 23, que as figuras das coisas que estão no céu, as figuras, ele está falando do tabernáculo, purificando o tabernáculo. E ele está dizendo que aquelas coisas do tabernáculo era a figura do verdadeiro, que está no céu. De sorte que era bem necessário que a figura das coisas que estão no céu, assim se purificassem. Eles tinham que purificá-las aqui na terra. Mas as próprias coisas celestiais, as do celestial, tabernáculo celestial, com sacrifícios melhores que estes. Por que é melhor? Porque este é com sangue de bode. O lá de cima é do Cordeiro de Deus. Entendeu? Vou ler de novo. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificasse, mas as próprias coisas celestiais com os sacrifícios melhores do que estes, que ele está falando Moisés pegou o bode, matou o bode, e está aspergindo o sangue. Ele está falando, no céu é feito com o sangue de Cristo. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas aonde foi que ele entrou? Porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Jesus não entrou no terreno, entrou no celestial. O terreno era uma figura do que acontecia no celestial. O que acontecia no tabernáculo terreno era uma figura da realidade que acontece no céu. Entendeu? Versículo 25. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, porque o bode, o cordeiro, era de ano em ano. O sangue tinha que ser passado, colocado lá dentro, uma vez por ano. Jesus não, é uma vez por todas. O sacrifício é válido.
O sangue é fresco. Nem também, 25, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Jesus entrou com o próprio sangue. Ele é o sacerdote, ele é a oferta, ele é tudo. Por ele, por meio dele, para ele, tudo é nele. Tudo se completa nele. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas não, Jesus morreu uma vez só. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou. Uma vez se manifestou. Jesus morreu na cruz uma vez. Por essa razão, aquela rocha, Moisés no deserto, só poderia ser batida uma vez. Ele só foi crucificado uma vez. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou. Para quê? Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Entendeu? O que está acontecendo aqui embaixo é figura do verdadeiro. Mas é imperfeito. Mas é para a gente começar a compreender a realidade do céu. Esse é o sangue carmesim, o vermelho vivo. Agora, tem o outro sangue, que é a cor púrpura. Cor púrpura. O púrpura, ele já é diferente. Sabe aquele outro sangue mais escuro? Que já foi lá, já oxigenou seu corpo todo e agora ele está voltando para receber novo oxigênio. Ele vem mais escurinho. É desse sangue que nós estamos falando agora. Esse mais escurinho. O púrpura, ele fala da nobreza e glória de Deus. Ele vai apresentar Jesus para nós como glorioso, como rei, não mais como aquele que foi à cruz pelos nossos pecados, mas aquele que agora está assentado no trono e governa. Esta é a figura da cor púrpura, o vermelho escuro. Vamos lá para Marcos 15, versículo 17 e 18. Diz assim: soldados, quando pegam Jesus para crucificar, presta atenção, e vestiram-no de púrpura. Por que eles vestiram eles de púrpura? Porque é a cor da realeza. Mal sabia eles que ele estava completando a figura. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: salve o quê? Rei dos judeus. Por isso que botou a cor púrpura nele. Vamos para Apocalipse 19, versículo 14, diz assim: e seguiam-no, a Jesus, está falando de Jesus, tá? E seguiam-no os exércitos dos céus, anjos, exército do céu, e cavalos brancos. E seguiam-no os exércitos dos céus em cavalos brancos. E olha aqui, presta atenção. E vestidos de linho fino, branco e puro. E já fala de outro povo. Está falando de um povo aqui que a gente já sabe. Quem vai vestir isso aqui. Aí fala daquele que seguiam-no. Diz assim: e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Falando de Jesus. E ele mesmo é o que pisa o lagar da vinha, lagar da vinha, do furor e da ira de Deus. Ele é quem vai executar o juízo. Da ira do Deus Todo-Poderoso. Aí presta atenção. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A cor púrpura fala dele. Nessa esfera, nessa característica, nessa manifestação, como aquele que vem para governar todas as coisas.
Ah, se Jesus voltasse agora, os homens matavam ele. Matava não. Matava não. Nós não podemos ser terrenos com essas besteiras. Ele agora, irmão, está sentado. Assenta-te até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Aguarda um momento. Então, nós falamos aqui do branco, do azul, do vermelho vivo e do vermelho escuro, com suas características, cada uma contando um pouquinho da natureza do Senhor Jesus, como homem celestial, como aquele que veio e morreu na cruz por nós, e como aquele que hoje está sentado à direita de Deus. Então, você vai prestar atenção numa coisa aqui. Na porta. João 10, versículo 1 em diante, diz o seguinte: porque lá do cercadinho do tabernáculo lá, tem uma porta. Não tem duas, tem uma. Então ele vai falar dessa porta. Presta atenção. Irmãos, é o seguinte: Jesus chegou, ele é do céu, ele fala do céu, manifesta o céu na terra. Qual é a figura que os caras têm? Eles têm lá o tabernáculo, eles têm o templo, não é isso? Jesus vai falar algo para ele e eles têm que entender. Nós podemos não entender perfeitamente, porque nós não estamos naquele ambiente dos judeus, dos israelitas. Mas eles sabiam. Então, presta atenção o que está escrito aqui em João 10, versículo 1. Na verdade vos digo, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O que não entra pela porta. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Entendeu? Ele está falando da porta. Da porta. Versículo 3. A este, pastor das ovelhas, a este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. Jesus disse, presta atenção, e Jesus disse-lhe esta parábola. Mas o que está escrito? Mas eles não entenderam. Eles não entenderam que a porta era Jesus. Eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Eles não entenderam. Jesus está falando da porta, daquela porta, e eles não estão compreendendo. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, para ver se esclarecia mais um pouquinho, porque Jesus fala do céu e não da terra. Em verdade, chamando a atenção, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Tipo assim, eu vou desenhar agora, já que falando vocês não entendem, eu vou desenhar. Eu sou a porta. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Aquela porta toda colorida, porque a porta difere dos muros, porque os muros são brancos, mas a porta não. Irmão, para entrar lá dentro, você tem que ser chamado por Deus. Jesus diz, aquele que vem a mim, eu não lanço fora. O Espírito Santo está nesse trabalhar também. Por isso que são 3 os vãos da porta. A Trindade está toda envolvida na salvação do homem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está todo mundo envolvido na salvação de todo homem. É para que ninguém se perca. E nessa porta tem o linho, porque ele veio como homem para nos salvar. Mas ele não está ali somente o linho.
Está o azul, que é sem pecado. Está o vermelho vivo, que perdoou os nossos pecados. E está o vermelho carmesim, púrpura, desculpa. Está o vermelho púrpura, que fala que nós estamos assentados com Ele na glória. Aquela porta conta tudo. Se nós não entendermos a porta, você vai entrar o que fazer lá dentro? A próxima coisa que te espera lá dentro é um altar para morrer? Então, você tem que entrar por essa porta, atraído por essa porta. Aí diz assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Fala de novo. Eu sou a porta. Se alguém entrar, por quem? Por mim. Se alguém entrar por mim, Jesus está dizendo, porque Ele também é o tabernáculo. Ele é o templo. Se alguém entrar por essa porta, Ele está dizendo, entrará e sairá e achará pastagens. Ele não vai ficar com fome, ele vai ser alimentado, ele não vai ter sede, ele vai ser descedentado, porque Ele é a porta. O ladrão não vem senão para roubar e matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu gostaria de passar um filmezinho agora para os irmãos. E eu gostaria de chamar a atenção. Preste atenção nessas imagens. Abre o videozinho para mim. Abre ele todo. Isso. Tem som aí, não tem? Pode passar. O pátio do tabernáculo. Olha o texto. 27. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado meridional para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. Presta atenção. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Isso. Percebeu que aqui está escrito, o pátio terá cortinas de linho fino torcido, porque não é ele só. É a obra, é o homem celestial, né? Misturado com a vida de Deus. Não é qualquer linho, é um linho torcido, que vai ser utilizado para fazer a cortina, tá bom? Pode soltar. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os colchetes das colunas e suas faixas serão de prata. Para aí, Manu. Presta atenção, irmãos. Essa figura ela está mais completa, então vou parar para explicar nela aqui. Se vocês perceberem, nós temos aqui a madeira de acácia, esse tronco. Nós temos a madeira de acácia. De que fala a madeira de acácia? Fala desse homem do deserto, o servo sofredor de Isaías 53. Ela é preparada para aguentar a vida no deserto, a madeira de acácia. Mas você vai perceber que algumas coisas, você está percebendo que tem uns, como é que chama isso? Fincado no chão aqui? Umas estacas. Tem umas estacas. Essa estaca, irmão, ela é de bronze. Ela é de bronze. Porque ele está fazendo uma salvação na terra. Jesus veio a nós na terra para nos salvar dos nossos pecados. A estaca de bronze está fincada na terra. Fala dessa morte e ressurreição de Jesus. Passou pela cruz e ressuscitou. Ele tem uma razão de estar na terra, fazendo essa obra. Aí, a base que está debaixo aqui da madeira de acácia, ela também é de bronze, porque
A nossa salvação é sustentada na cruz. O bronze fala da cruz. Então, esse homem celestial que veio a nós, ele tem por base o bronze, a obra da cruz. Ele, sem a base de bronze, seria Jesus e ele ficaria no céu. Mas quando ele vem a nós, passa pela cruz, é a madeira de acácia em cima do bronze. Ele e toda a sua obra vem a partir da cruz, da sua entrega na cruz por nós. Por isso que o que está preso na terra aqui é o bronze. Então, o que sustenta essa madeira? O bronze. A obra de Cristo, né? Tudo que ele fez está segurando tudo que vai se desenvolver. Ela é o alicerce. Nós só podemos ser crente se nós estivermos em Cristo. Se tira Cristo, pode ser um homem bom. Só isso que vai para o inferno. Mas se tem a base de bronze, irmão, aí é outra coisa. Presta atenção. Tem uma linha, uma corda, que é de linho também, tecido, costurado, entretecido. Agora, você vai ver que nas colunas tem umas tiras até em cima, e em cima tem um chapéu. Essas tiras e esse chapéu é de prata. É de prata. O preço da redenção. Esse homem carrega o preço da redenção nele. E ele é coroado com essa redenção. Então, irmão, ele fez uma coisa aqui interessantíssima. Ele uniu, através da corda, a prata com o bronze. Temos por âncora da alma a Jesus, que entrou uma vez por todas, lá dentro no Santo dos Santos. A redenção. A obra cá embaixo da cruz, presa lá na redenção, lá em cima. O nosso Salvador. E é exatamente essas duas cordinhas aqui e as duas do outro lado que vai dar prumo, vai alinhar esse homem. Esse Jesus celestial, ele não é imparcial, ele não é parcial, ele é imparcial, ele é justo. Ele é justo. E ele pode segurar as cortinas e não vai cair nada, vai ficar tudo estabilizado. Por isso que a Bíblia fala que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Está tudo preso nele, na obra da cruz. Está tudo preso na obra da cruz. Nada vai cair, irmãos. O que fez dos homens terem atos de justiça foi o cobre. Por isso que agora ele pode ficar ali como uma bandeira estendido. Aquele pano branco pode ficar estendido por causa da obra de Cristo. A redenção e a cruz. A cruz e a redenção. Essa figura conta para a nossa história. Quem vê de fora o tabernáculo, que negócio é esse? Eu sou pecador. Que coisa é aquela ali, pura e santa, que está atraindo a minha atenção? É Jesus. É Jesus. Então, quando ele aproxima do lugar, ele vai buscar uma porta para entrar. E na porta está contada toda a história da redenção nas cores: vermelho vivo, vermelho escuro e no azul. E por dentro o linho que ninguém está percebendo ele. Mas é linho. É homem. Por isso que tem um homem na glória. Não tem dois, tem um homem na glória. Jesus é de linho. Passa mais, Manu. Assim também, para o lado norte, as cortinas na extensão serão de 100 côvados de comprimento. E as suas 20 colunas e suas 20 bases serão de bronze. Os colchetes das colunas e suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, para o lado do ocidente,
Haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e suas bases 10. Semelhantemente, a largura no pátio no lado ocidental, a leste, será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortina de um Presta lado, atenção. suas colunas 3 e suas bases 3, e 15 côvados de cortina do outro lado, as suas colunas 3 e suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados, de azul e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, obra de bordador. As suas colunas 4 e suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de bronze. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada lado 50, e a altura de 5 côvados de linho fino torcido, mas as suas bases serão de bronze. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo em Depois todo a o gente seu fala. serviço, Não é agora até o a momento. O que eu gostaria que a gente chamasse atenção, pode deixar a figura, não há problema, é que quando volta da porta, tenta localizar a porta aí para mim. Presta atenção. Quando ele vai falar daquela porta, ele disse assim: porque à frente do tabernáculo, de profundidade era 100 côvados, 45 metros. A frente, de ponta a ponta, era 50 côvados, ou seja, 22 metros e meio. Então ele falou o seguinte, que de um lado e do outro, que está o linho branco, ele está dizendo que são 6,75 metros de um lado, 6,75 metros do outro. Aí você vai somar os 6,75, vai chegar no número, porque a medida total é 22,5. E aí depois sobrou, para completar os 22,5, 9 metros. Mas é 9 metros dividido por 3. Falando que a nossa salvação é projeto de Deus. Tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo. Nessa obra de salvar o homem. E nas cores dessa cortina está toda a obra da redenção. O homem está ali, mas um homem celestial. Mas um homem celestial que morreu na cruz. Mas um homem celestial que ressuscitou da cruz. E que hoje está assentada à direita de Deus. Por isso que Jesus falou, eu estou falando da porta e vocês não estão entendendo. Eles achavam bonito o templo, o tabernáculo, aquilo, mas não deslocaram para compreender que aquilo falava de Cristo e da sua obra, da salvação deles. E ficaram perturbando Jesus, quando na verdade deveriam recebê-lo. Veio para o seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Entrou na porta, Jesus falou, entrará e sairá e encontrará pastagens. Porque entrou por ele. Ele disse, eu sou a porta. Então, irmãos, paro por aqui hoje, né? A figura do tabernáculo por fora e a porta é isso. Quem se aproxima do Senhor, vê a sua beleza e pode ser salvo. Tá bom? Depois, Senhor, dando a gente mais outro tempo, a gente segue com esse assunto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti por esses momentos. Senhor, impressione a cada coração nosso, Senhor, com essa vida pura e santa do Senhor. Esse Deus que veio a nós como homem, passou por toda essa tribulação para nos salvar. Senhor, para nos dar um caminho, para nos dar um descanso, uma vida eterna. Senhor, abre os nossos olhos para que a gente compreenda o Senhor e essa obra bendita, Senhor, nessas figuras tão simples, Senhor, mas que fala com tanta profundidade
dessa obra maravilhosa do Senhor por cada um de nós. Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.